E a gente chegou a discutir aqui no Notícias Agrícolas o potencial que a carne no atacado teria de se manter ali naquela casa dos R$ 16 por quilo, né? Principalmente nesse momento de segunda quinzena, onde tradicionalmente o consumo ele tende a dar uma barrigada, tende a diminuir. E quando a gente observou o começo da semana, a gente viu que podia ali dar uma patinada, podia perder um pouquinho, enfim, daquela força dos R$ 16 que a gente viu na semana passada. Mas será que agora, com a semana já completada praticamente, isso aconteceu? Vamos perguntar para quem acompanha de perto todas essas informações do mercado, que é o Douglas Coelho, lá da Radar Investimentos. Está aqui com a gente já. Seja bem-vindo, meu amigo. Obrigado pela participação. Afinal de contas, carne no atacado, cedeu ou não cedeu, Douglas? Era o dilema do início da semana, principalmente porque a gente estava entrando na segunda quinzena do mês, né? Muito boa tarde, Alexander. Muito boa tarde a todos os amigos do Notícias Agrícolas. Sempre um prazer falar com vocês. Pois é, a gente está entrando agora num período sazonal mais fraco de consumo, mas a notícia que a gente tem aqui é o copo meio cheio, não é o copo meio vazio não, né? Por quê? Porque no começo da semana a gente sentiu sim alguma movimentação bem mais calma, a gente falou, ó, será que já arrefeceu? Será que o mercado já não, o consumo já não está indo mais? Mas entre quarta-feira e quinta-feira, né, ontem e hoje a gente já apurou sim uma melhora da movimentação das vendas, né? Então o estoque que estava subindo um pouquinho já ficou enxuto novamente, né? Só que os preços ficaram estáveis, né? Nossa referência hoje aqui é 16,11, né? Quilo, a referência da carcaça casada, do boi casado, né? Então houve sim uma melhora das vendas, houve uma melhora da fluidez aí entre quarta e quinta, quando a gente compara com segunda e sexta e quinta da semana passada, né? Mas os preços ficaram estáveis, houve manutenção desse patamar aí de 16, 16,10. Ou seja, não subiu, não evoluiu, mas também não perdeu fôlego. Isso significa o quê, Douglas, na prática? Frigoríficos vão ter fôlego para bancar uma arroba maior ou já está justo já esses 16? Existem dois fatores, né, que justificam esse movimento. Na nossa visão, o primeiro fator, que talvez não teria tanto peso assim em relação ao segundo, seria o auxílio, né, o auxílio do governo. Ele caiu de valor, mas mesmo assim ele é um forte pilar de sustentação do consumo no mercado doméstico, né? Então esse é um fator importante, mas o fator preponderante, né, o segundo fator que tem até mais peso que esse primeiro, é a oferta restrita de animais, né? O abate continua enxuto como um todo, em nenhum momento, seja no primeiro, seja no segundo semestre, né, agora muito menos, houve estímulo para confinar. Então, uma boiada com bom acabamento, né, que tenha um volume relevante, próximo do frigorífico, que atenda também essa condição China, que hoje em dia está bem demandada, ela está escassa. Então, esse abate continua curto, né, e isso mantém, sim, não só o preço da carne, mas o preço do boi gordo também sustentado em patamares historicamente altos. E a gente vê isso, principalmente quando a gente analisa o tamanho da fila de abate, né, Douglas? Sim, sim. As escalas, a gente costuma dizer aqui que estão andando com freio de mão puxado, né? Dificilmente a gente viu um movimento de alívio que durou uma semana toda ou que durou 3, 4 dias seguidos, né? Com muita dificuldade, né? Essa oferta quando ela entra espaçada, o produtor ele está cadenciando muito bem essas vendas que são relativamente enxutas também, né? Então a escala não tem mostrado evolução. Hoje ela está mais próxima aí de 3,3, 3,4 dias úteis. Os frigoríficos que estão mais folgados, né? Vamos dizer assim, que estão menos apertados, acho que seria a palavra adequada nesse momento, fica aí no dia 28, dia 29, segunda-feira, né, da outra semana. De maneira geral, a indústria precisa completar os abates entre os dias 23, 24 e 25, que seria quarta, quinta e sexta, né, da próxima semana. Quer dizer, nem semana que vem eles estão totalmente escalados ainda. Exato, exato. Se o ritmo de negócio continuar relativamente calmo, né, eles podem entrar a próxima semana ainda precisando completar a mesma semana. Muito bem. Bom, então
Isso por si só já justifica a firmeza dos preços. Agora, isso respinga na arroba do boi? Por enquanto não respingou, né? Exato, exatamente. Né? Ontem a gente viu mais uma recorde, um preço recorde do indicador Exalc, né? Se eu não me engano foi para 150,90, 150,90, isso mesmo, né? 250, mostrando, não? 250,90, desculpa. Mais um preço recorde da arroba, né? Ela ultrapassou a barreira dos 150. Então, mostra bastante firmeza sim, só que como a gente já até havia comentado, né, a pernada já foi muito grande, ele saiu de 218 em junho, já está em 250 agora, né, uma pernada grande e rápida. Isso não quer dizer que não possa continuar subindo, né, o mercado é bem dinâmico, pode continuar subindo sim, né, só que o espaço para essas altas, pelo menos em curtíssimo prazo, quando a gente pensa em alguma concentração de animais confinados ainda em outubro e setembro, ela está menor, né? Então pode haver não uma pernada, mas passos nesse sentido, né? Até essa oferta vir arrefecer alguma coisa a questão da oferta. Mas como a gente havia dito também, essa questão da oferta ela pode arrefecer, ela pode acalmar o ímpeto da alta ou acalmar o movimento de alta. Agora reverter é bem difícil, né? Então possivelmente entre meados de novembro e final de dezembro, né? Esse vácuo aí de animais de confinamento deve ficar bem mais nítido, bem mais claro que quando a gente compara com 2019, 2018, quando o confinamento foi estimulado, né? Então, o movimento de alta ainda tem espaço, pode ter fôlego sim em 2020, olhando para esse espaço aí. Muito bem, Para mais novembro, um pouquinho dezembro. mais adiante, né? Exato, exatamente. Muito bem. O Douglas, agora, exportação, ela continua tendo um peso importante aí na contabilização da arroba, na formação de preço? Sim, sim, sem dúvida. A gente vê que os preços da exportação, mesmo com o recuo do dólar, eles continuam bem remuneradores para a indústria, né? O dólar hoje está mais próximo aí de 5,20, 5,30, mas isso ainda é cerca de mesmo patamar do ano anterior, né? Se a gente for colocar um preço médio da tonelada de R$ 4.082 e um dólar de 5,30, o preço médio em reais por tonelada ainda fica 25% acima ano contra ano. Então, a exportação remunera bem a indústria, oxigena toda essa vertente do mercado externo, né? E o fluxo para lá é muito importante para o escoamento da nossa produção, querendo ou não, ajuda a deixar o mercado interno mais enxuto. Quando a gente olha para volume, claro que a gente vê só dois dados, né, do MD, que não dá para cravar um número, tem mais da metade do mês para ser contabilizado, mas a gente tem confiança, sim, que setembro será um mês tão bom quanto julho ou agosto, né? Então o fluxo deve continuar com bom vigor aí para esse mês. Muito bem. E o mercado internacional demandando, a gente continua com essa condição enxuta de carne no mercado e, consequentemente, uma oferta de animais ainda restrita continua balizando essa condição. Ou seja, R$ 250 parece que está garantido, Douglas? Tem algum fator que pode mudar esse cenário, pelo menos no curtíssimo prazo? Como eu comentei, né, existe aquela concentração de animais de confinamento justamente em meados, final de outubro, né? Isso pode trazer algum determinado alívio para o lado da oferta, mas a gente não acredita que ele seja responsável para reverter a tendência. Então ele pode arrefecer, né, essa questão da arroba. A gente está em 250 hoje, pode ficar girando ao redor de 250, pode cair para 245, subir para 255, é um intervalo aí que está dentro de um nível adequado, né, historicamente alto, mas não tem muita variação, né, então a gente acredita que pelo menos em outubro as coisas devem girar mais ou menos assim, e para frente, se realmente houver sim uma melhora da economia, uma atividade maior nos últimos meses, a exportação continuar puxando bastante, tem um espaço para dar mais algum galeio, mais algum suspiro, essa arroba aí. Muito bem. Pode diminuir o ritmo de alta, mas reduzir preço ou voltar para patamares muito abaixo do que a gente está vendo hoje é pouco provável, então. Exato, exatamente. Justamente pela oferta, embasado pela oferta estruturalmente enxuta. Muito bom.
Douglas, meu caro, por enquanto, muito obrigado. A gente tem acompanhado aí esse mercado e, como você bem lembrou, é um mercado dinâmico e precisa ser analisado no dia a dia, nas suas condições diárias aí. A gente vai voltar a conversar para ver se tem alguma mudança e, principalmente, se tem novos cenários aí para a gente trazer. Assim que tiver essa informação nova aí de novos cenários, a gente vai estar atualizando todo mundo que acompanha a gente. Por isso é importante a sua participação e a sua dúvida também, sempre que quiser mandar perguntas aqui para a gente possa questionar os nossos amigos, como o Douglas, lá da Radar Investimento aqui. É sempre bem-vinda a sua pergunta aqui para nos ajudar a esclarecer as principais dúvidas. Isso é fácil de fazer, basta no próprio site, né, logo abaixo da nossa transmissão ao vivo aqui, tem lá um Faça a Sua Pergunta, você clica ali, um cadastrinho rapidinho e já manda a sua pergunta, imediatamente essa pergunta chega para a gente e fica, portanto, a dica para você participar conosco, tirar suas dúvidas, fazer suas perguntas para os nossos convidados. Está combinado? Por enquanto, obrigado. Então, Douglas, a gente vai se falando e qualquer novidade nos avise aqui. Eu agradeço pela oportunidade, pela confiança no nosso trabalho mais uma vez, Alexander. Eu conto com vocês também. O que vocês precisarem é só chamar. Tamo junto. Um abraço, Douglas. Até a próxima. Um abraço. Até mais. Douglas Coelho, Radar Investimentos, analisando o mercado do boi aqui com a gente. Segundo o Douglas, indicador CPEA alcançou novo recorde acima dos R$250. A gente vai ver daqui a pouquinho como encerrou o indicador ontem. Mas o Douglas está dizendo que o preço no atacado da carne segue firme, principalmente nesse período de segunda quinzena, onde havia uma expectativa de que o preço no atacado pudesse recuar. Dois fatores ele argumenta como importantes aí para essa manutenção do preço no atacado. A questão do auxílio emergencial, que continua ajudando principalmente a demanda interna a acontecer, e a oferta que está cada vez mais escassa e as escalas de abate dos frigoríficos não conseguem ser completadas com antecedência. Da semana que vem, por exemplo, na maioria dos frigoríficos ainda nem foi finalizada. A média das escalas está em torno de 3 a, no máximo, 4 dias úteis. Os grandes conseguem um pouquinho mais, evoluir até segunda-feira da semana que vem, mas a maioria dos frigoríficos continua aí com escalas bastante apertadas e restritas aí em função da pouca oferta de animais. Vamos aos preços, vamos ver como o mercado futuro está trabalhando nesse momento, quais são as sinalizações e também ver o indicador. De olho na tela. Olha aí, setembro, R$ 249,00, queda de 0,14%. Outubro, R$ 248,80, queda de 0,08%. Novembro, mantendo os R$ 253,00. E janeiro, R$ 250,50, com alta de 0,28%. Mercado futuro meio indefinido, enfim, os participantes tentando entender o que vem por aí, ou pelo menos como se posicionar melhor com os cenários que a gente tem hoje em relação ao futuro. Boi gordo pelo indicador CPEA em São Paulo fechou ontem novo recorde, R$ 250,90, acima dos R$ 250, portanto, uma alta de 1,37%, indicador CPEA batendo, portanto, novo recorde. A gente vai ficando por aqui, agradeço a sua atenção, a sua audiência. Na sequência tem João Batista Olive com Tempo e Dinheiro, aqui no Notícias Agrícolas, a partir da 13h.